Irmãos, é muito bom assim a gente estar junto aqui. A gente fica durante o momento de louvor, percebendo a igreja cantar e não sei se com vocês também é assim, dá uns arrepios de vez em quando. Dá uns arrepios de vez em quando, né? Ver a igreja cantando, adorando a Deus, em resposta àquilo que o próprio Deus tem feito na nossa vida, em resposta à palavra dele pregada. A palavra dele que nós temos ouvido é a palavra de Deus que nós temos aplicado na nossa vida. Nós cantamos em resposta a isso, nós adoramos esse Deus em resposta a isso, isso é maravilhoso. Quando eu estou ministrando, então, por isso que eu dou aqueles pulinhos de vez em quando e tal, e aqui é perigoso que o teto é baixo, mas enfim, nós vamos seguir, né, com a nossa série, e como o Sábio disse, hoje é o último sermão dessa série. A nossa oração é que essa palavra realmente esteja impactando a sua vida, esteja trazendo aplicações práticas para mim e para você. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. A gente está falando sobre a oração do Pai Nosso e nós vimos até aqui que o Pai é nosso. Foi o primeiro sermão que nós ouvimos. Isso significa que nós temos intimidade, porque o Pai é nosso. O livro de Hebreus vai dizer que Jesus ele abriu um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos entrar com intrepidez. O Pai é nosso, então nós temos intimidade com Ele. O Pai é nosso, Ele está nos céus. Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Ele está no céu e é santo. Isso significa que eu preciso perceber que, embora eu tenha intimidade com esse Pai que é nosso, existe uma distância entre a gente e Deus. Isso significa que nós temos que nos relacionar com Ele com reverência. Existe uma distância entre Deus e a gente. Eu me relaciono com Ele com intimidade, mas também com reverência. Venha o teu reino. Sábio falou um pouco sobre isso, né? O do já, mas ainda não. Jesus veio, Ele instaurou o reino, mas Ele não está completo, Ele não está 100% consumado. Mas isso vai acontecer quando Jesus voltar. Então nós temos que viver com a expectativa de que venha Senhor Jesus, precisamos desejar que Jesus volte logo. Mas enquanto Ele não volta, nós precisamos viver aqui com a expectativa do reino. O reino ele já foi instaurado, ele já foi inaugurado por Jesus. Então, venha o teu reino, tem essas duas vertentes. E semana passada falamos sobre o pão nosso, nos dai hoje. Isso simboliza a nossa dependência de Deus. O pão nosso nos dai hoje. E percebemos também que Deus ele se preocupa com as coisas mais simples e mais básicas que nós necessitamos. Então Deus se preocupa com cada um de nós. E hoje nós vamos encerrar com algumas outras frases. Mas antes eu queria te perguntar se você, por acaso, já ouviu uma frase que era muito conhecida, foi muito divulgada, talvez ainda se ouça ainda sobre essa frase, que é o seguinte: a oração é a alavanca que move a vontade de Deus. Vocês já ouviram isso? A oração é a alavanca que move a vontade de Deus. Como se por causa da minha oração, Deus tem que fazer exatamente aquilo que eu desejo. Isso para a gente não faz nenhum sentido, mas essa foi uma frase usada durante muito tempo e às vezes nós ouvimos essa frase ainda. Que o fato de eu orar é que vai fazer com que Deus se mova, é o que vai fazer com que Deus faça aquilo que eu quero. Isso para a gente não faz sentido. Já viu aquela pessoa que bateu no seu ombro falando que você está orando errado, que quando você orar a Deus, você tem que determinar para Deus? Você já ouviu isso também? Meu irmão, você está orando, sua oração está errada, porque quando você orar e pedir alguma coisa a Deus, você tem que determinar para Ele. E nós aprendemos que nós temos que nos relacionar com Ele com reverência, sabendo quem nós somos. Nessa série nós temos aprendido que quanto mais eu oro e quanto mais eu me relaciono com Deus, mais somos moldados à sua vontade que é boa, perfeita e agradável. A oração, ela nos conforma à vontade de Deus. E é nesse sentido que nós entendemos a oração. É nesse sentido que a gente pede que Deus fale aos nossos corações. É nesse sentido que a gente quer crescer orando ao nosso Pai que estás nos céus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6. Temos lido esse texto durante a série, Mateus 6, de 9 a 13. Nós vamos ler esse texto de novo. Mateus 6, de 9 a 13, texto
Esse trecho vai ser projetado. Vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos voltar nas frases durante alguns momentos. Mateus 6, de 9 a 13, o texto diz o seguinte: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O versículo que vamos falar hoje, que estaremos encerrando a série, versículo 12 e 13, acho que ele está projetado também. Vamos ler todos juntos o versículo 12 e o versículo 13, vamos lá? Perdoa. Não nos deixeis cair em tentação. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Deus, obrigado pela tua palavra e pedimos que essa mesma palavra, palavra de poder, palavra vinda do Senhor, fale aos nossos corações com poder e graça. Oramos nessa certeza e em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando lemos esse trecho, meus irmãos, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, algumas coisas assim nos saltam aos nossos olhos. Em primeiro lugar, como nós aprendemos que a oração, lá no primeiro sermão, aprendemos que a oração é algo coletivo, nós percebemos de cara que todos pecaram. Todos nós temos uma dívida, essa dívida é nossa, essa dívida é de todos. Essa é uma realidade que nos é apresentada desde o início das Escrituras. Adão e Eva, nossos primeiros pais, eles pecaram e nós somos representados por eles. Logo, todos nós nascemos pecadores, todos nós nascemos devedores. E essa é uma notícia ruim, essa é uma notícia péssima. Todos nós nascemos devedores. Davi, no Salmo 51, pensando sobre isso, é um salmo onde ele vai confessar o seu pecado para Deus. E olha o que ele vai dizer no capítulo 51, versículo 5, Salmo 51, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Paulo também, em Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós nascemos devedores, nascemos pecadores, porque nós herdamos isso dos nossos primeiros pais. E como eu disse, essa é uma notícia ruim. Mas se Deus é o nosso Pai, ou seja, se temos Deus como nosso Pai, o pecado, ele não nos domina mais. Pedimos perdão a Deus por nossos pecados, por ainda conviver com a presença dele entre nós. Mas embora ainda possamos cometer pecados, ele não nos domina mais, graças a Jesus Cristo. E essa é uma verdade que alcança todo o povo de Deus. O John Piper tem uma frase que é bem interessante, que diz o seguinte: o perdão dos pecados não vão direto a você da paternidade de Deus. Ele chega até você da paternidade de Deus através da morte do Filho de Deus. E Jesus Cristo, na sua última ceia com os discípulos ali, capítulo 26, versículo 28 de Mateus, ele vai dizer o seguinte: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Sem o sacrifício do Filho, sem o sacrifício de Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso não faria sentido, pois somos perdoados pelo que ele fez na cruz do Calvário. Sem cruz, sem sacrifício do Filho, algo que éramos incapazes, a oração do Pai Nosso não faria sentido, não teríamos condições de sermos perdoados por Deus, porque temos uma dívida impagável, nascemos separados de Deus por causa do pecado. Agora, quando nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, ou pela nossa dívida, como o texto vai dizer, será que nós temos noção, será que nós conseguimos imaginar o tamanho da nossa dívida? Você já parou para pensar
qual é o tamanho da nossa dívida que nós temos contra Deus. Mas antes da gente falar sobre isso, ou pensar um pouco mais sobre isso, deixa eu te fazer algumas perguntas. Você se percebe como um pecador? O pecado te incomoda a ponto de você percebê-lo? Percebendo o pecado, você é naturalmente conduzido ou impulsionado ao arrependimento? Ou o pecado é algo que você comete corriqueiramente e não vê mais necessidade de arrependimento, porque eu peco, não vou pedir mais perdão. Afinal de contas, eu vou pecar de novo. É assim que você enxerga o pecado? Pecar para você é normal e tranquilo, a ponto de não se incomodar com isso? O pecado para você, às vezes, é como uma placa de outdoor. Quando você vê uma primeira vez, aquilo te impacta, aquilo te chama atenção, aquilo tem a sua atenção, mas de tanto passar por ali de novo, e a mesma imagem, aquilo já não faz diferença para você. Será que o pecado é assim com você? Eu cometo pecado, não me arrependo, cometo pecado, não me arrependo, cometo pecado, não me arrependo, e aquilo virou normal, virou algo que não me incomoda mais. Será que você enxerga o pecado desse jeito? Por que esses questionamentos são importantes? Porque eles podem evidenciar ou não se de fato Deus é o nosso Pai que está nos céus. Se o pecado não te incomoda, você deveria repensar. Eu estava assistindo agora, essa semana, um trecho de uma pregação de John Piper, e ele dizia que fazia questão de, nos sermões dele, focar nisso, falar sobre isso, levar as pessoas a pensarem, a perceberem se realmente elas são filhos de Deus, se realmente nós temos Deus como Pai, para que elas tenham chance ainda de arrependimento. Essa oração, meus irmãos, ela só faz sentido se de fato Deus é o meu Pai. Ela só faz sentido se Deus for o nosso Pai. Se em primeiro lugar nós pedimos perdão porque somos perdoados, em segundo lugar nós pedimos perdão porque nós também perdoamos. O texto vai dizer, perdoa as nossas dívidas, só que ele continua, assim como perdoamos aos nossos devedores. Se somos cristãos, perdoar será uma realidade na nossa vida. Só que em algumas situações, perdoar não nos custa nada. Às vezes é algo tão simples, né? Você me chamou de bobo, fiquei chateado, mas eu te perdoo. Mas às vezes perdoar nos custa muito. Às vezes perdoar é difícil. Tem uma história, inclusive eu conheci essa história através do Dinho, uma circunstância, ele estava pregando aqui, ele trouxe essa história está na internet, inclusive, bem conhecida. A história de um assassino em série chamado Gary Ridgway. Os irmãos podem perceber que a minha pronúncia no inglês está melhorando a cada dia. Ele era conhecido como o assassino de Green River. Ele foi condenado à prisão perpétua pela morte de mais ou menos 49 mulheres. Mas acredita-se que ele matou muito mais do que isso, por volta de 90 mulheres. Isso durante um período de 20 anos. E durante o seu julgamento, que foi filmado, alguns parentes das vítimas tiveram a oportunidade de falar. E eu quero trazer na íntegra algumas frases que foram ditas para o Gary Ridgway. Uma pessoa disse, você é um animal. A outra disse, eu desejo que você tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. A outra disse, você vai para o inferno, que lá é o seu lugar. Já estou ficando arrepiado já, meus irmãos. É assim mesmo, é no louvor. Mas de repente entra um senhor, bem velhinho, barbichão branco assim. E ele começa a falar. Só que o interessante é que, mediante todas essas falas desses parentes das vítimas, o Ridgway, ele permanecia uma estátua. Seu semblante era o mesmo, frio. Nada tirava dele daquela estagnação, aquele semblante dele, frio. Ele permanecia sem reação nenhuma diante de todas essas falas.
E aí vem esse senhor. Não sei o nome dele, mas eu quero trazer o que ele falou na íntegra também. Ele disse: Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado, Sr. Ridgway. Meus irmãos, nessa hora, aquele serial killer, aquele assassino em série, começou a chorar. Perdoar, nesse caso, nos custa muito, mas aquele Senhor foi capaz de fazer isso. Sei que é muito difícil a gente se colocar no lugar daquelas vítimas, aquelas pessoas que perderam seus parentes, e perdoar. Sei que é muito difícil. Sei que é difícil a gente pensar em qual o tamanho dessa dívida. Nos parece uma dívida enorme, talvez uma dívida impagável, talvez para alguns uma dívida sem perdão. Você perdoaria? Difícil? Muito. Nós somos capazes de pedir perdão a Deus para que Ele nos perdoe as nossas dívidas, mas não somos capazes de perdoar quem nos deve. Essa é uma conta que não fecha no reino de Deus, meus irmãos. O que o texto me ensina é que pedimos perdão a Deus, levando em consideração que nós já perdoamos aquele que nos tem ofendido. O texto vai dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem está nos devendo. Tem uma outra história, e essa está na Bíblia, conhecida como a parábola do servo impiedoso. Jesus ele estava falando sobre pecado e arrependimento. Então Pedro vai perguntar a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar uma pessoa que cometeu um pecado contra ele. E Jesus vai contar essa parábola, chamada parábola do servo impiedoso, ele vai começar dizendo: o reino dos céus é como um rei que deseja acertar as contas com os seus servos. Isso está registrado lá em Mateus 18, de 21 a 35. E a história vai continuar, vai dizer que o rei ele encontrou com um servo dele e foi cobrar uma dívida que para aquele servo era uma dívida impagável. Ele não tinha condições de pagar aquela dívida. Então ele se ajoelha e suplica ao seu senhor: olha, eu vou pagar isso, eu vou dar um jeito de pagar. E o Senhor age com compaixão e age com misericórdia com aquele servo. Aquele servo não mais precisaria pagar essa dívida, como o Senhor o perdoou. Você não precisa me pagar, não precisa dividir, que é perder de vista essa dívida, porque é uma dívida impagável, então eu te perdoo. E a história segue, e vai dizer que aquele servo encontrou um conservo dele, que devia-lhe 100 denários. Era uma dívida muito pequena comparado com a dívida que ele tinha com o senhor dele. Que a dívida dele era uma dívida impagável, mas aquele servo tinha uma dívida apenas de 100 denários. Trabalhando ele iria pagar. Mas aquele servo não age com compaixão e não age com misericórdia com aquele seu conservo. E manda bater, manda prender. E as pessoas que viram aquilo ali, levou isso para o Senhor. E chegou: ó Senhor, lembra aquele servo que o Senhor perdoou? Pois é, tinha um conservo dele lá, que tinha uma dívida pequena com ele e não foi capaz de perdoar. E aí, a partir do versículo 32, do capítulo 18 de Mateus, o texto vai dizer o seguinte: irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Vocês imaginam, né? Ele foi entregue aos torturadores até pagar tudo o que devia, só que ele não tinha condições de pagar. Ou seja, ele seria torturado para sempre. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Meus irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Nenhum pecado cometido contra mim será maior do que o pecado que cometemos contra o nosso Pai que está nos céus. Nenhum pecado cometido contra mim será maior do que o pecado que cometemos contra o nosso Pai que está nos céus. O Senhor chamou aquele servo e disse: eu perdoei a sua dívida. Como é que você não é capaz de perdoar uma dívida tão pequena? Eu perdoei a sua dívida impagável. Como é que você não é capaz de perdoar uma dívida tão pequena?
A lógica aqui é como posso ter sido perdoado por uma dívida tão grande e ser incapaz de perdoar uma dívida tão pequena. Sabe a pergunta que eu fiz antes, que a gente não trouxe resposta ainda? Será que sabemos ou temos noção do tamanho da nossa dívida? Pois é, o que fizemos contra o nosso Criador foi uma dívida impagável. Mas Ele pagou essa dívida e nos perdoou através de Jesus Cristo. Se o nosso Pai que estás nos céus perdoou a nossa dívida impagável, eu devo perdoar a dívida infinitamente menor que é cometida contra mim. Chegará um dia, meus irmãos, onde não vamos mais precisar pedir perdão pelos nossos pecados, pois seremos incapazes de pecar e viveremos eternamente na presença do nosso Pai. Quando Jesus voltar e inaugurar o reino de maneira definitiva, quando tudo estiver consumado, nós não seremos mais capazes de pecar. E segundo Agostinho de Hipona, esse é o último estágio da relação do pecado com a humanidade. Esse é o quarto e último estágio dessa relação. O primeiro estágio era ainda lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, onde eles eram capazes de pecar e capazes de não pecar. O segundo estágio entra logo após a queda, onde nós somos incapazes de não pecar. Nós somos incapazes de não pecar. O terceiro estágio é o estágio que nós vivemos, onde, embora convivamos com o pecado ainda, esse pecado não nos domina mais. E o último estágio é esse que eu disse para vocês agora aqui, onde Jesus voltará, vai reunir a sua igreja, vai levá-la para o céu. E nós não seremos mais capazes de pecar. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E seguindo o texto, está aí na sua Bíblia, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O pedido na oração do Pai Nosso não é somente para perdoar os nossos pecados, mas é também para que o Pai cuide de nós. Nós vamos entrar em tentação, essa é uma verdade. Mas o pedido aqui é que a gente não venha cair na tentação, não venha sucumbir à tentação. Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber que seremos tentados. Essa é uma certeza que nós temos. Isso porque nós fomos afetados pela queda, pelo pecado. E mesmo tendo sido alcançados por essa graça, nós ainda convivemos com a presença do pecado entre nós, como nós já falamos. Então sim, meus irmãos, nós seremos tentados. O próprio Senhor Jesus, ele foi tentado, embora as motivações e os pressupostos para tais tentações sejam diferentes. Jesus Cristo, ele combateu a tentação com a palavra de Deus. Isso nos ensina mais uma vez que a palavra de Deus, ela é poderosa. É através da palavra de Deus que todas as coisas foram criadas e é através do poder da palavra que nós vencemos a tentação. Não está em nós, mas está na palavra que vem do próprio Deus. E como eu posso vencer essa tentação, meus irmãos? Como eu posso vencer a tentação se eu não conheço essa palavra? Não é possível um cristão que não busque conhecer a palavra de Deus todos os dias. O salmista vai dizer, no Salmo 1, que o seu prazer estava na lei do Senhor, e nessa lei ele meditava dia e noite. O próprio Cristo, em oração ao Pai, pediu para que ele cuidasse de nós. O final do versículo vai dizer, mas livra-nos do mal. E na oração de Jesus em João 17, versículo 15, vai dizer o seguinte: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Então sim, nós vamos ser tentados. Outra coisa que nós precisamos aprender é que nós não somos tentados por Deus. Essa é uma verdade também que nós precisamos entender. Tiago 1,13 vai dizer, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Quando nós somos tentados, quando nós deixamos nos vencer pelas nossas próprias paixões,
pelos nossos próprios desejos. Assim nós damos lugar para a tentação. Continuando o texto de Tiago, 1:13 que eu li, o versículo 14 agora diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Nós seremos tentados, nós não somos tentados por Deus. Em terceiro lugar, nós temos a certeza de que não seremos tentados além do que podemos suportar. Paulo, em 1 Coríntios 10:13, ele vai dizer o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Não sobreveio a vocês uma tentação que não fosse comum, ou seja, a tentação é comum, ela vai acontecer na vida do crente. Porque nós ainda vivemos com a presença do pecado. Então, às vezes, nós vamos pecar, nós vamos ter maus desejos. E o texto vai continuar e vai dizer: e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Se o Pai é nosso, Ele mesmo dará o escape. E nós cremos nisso, cremos nessa verdade. Para esse ponto, nós ficamos com a certeza de que, embora seja certo que seremos tentados, e vimos que somos tentados por nossa própria culpa, nós somos protegidos pelo nosso Pai que está nos céus. Ele cuida dos seus. 1 João, capítulo 5, versículo 18, vai dizer o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. O pecado não nos domina mais. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Ou talvez em outra versão, o maligno não o toca. Somos protegidos por Deus. Não vamos evitar a tentação, porque em algum momento nós vamos pecar. Mas Deus nos livra, nos protege do mal. Se o Pai é nosso, Ele vai nos guardar. Crê nisso? Amém. E eu quero falar sobre a última frase já querendo concluir. O último trecho dessa frase vai dizer: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sabe o motivo de não termos as nossas orações atendidas? Porque muitas vezes as nossas orações não consideram os outros e não consideram o reino. Nós aprendemos que a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensina, é uma oração coletiva. Ela não se trata de mim, ela se trata de nós. E ela não trata desse tempo, desse mundo, ela trata do reino de Deus. Muitas vezes a oração perde a característica de coletividade e desconsidera o reino que é de Deus e não meu. Por vezes a nossa oração só leva em consideração a gente mesmo. E essa semana no nosso grupo pequeno a gente comentou sobre isso. Na verdade eu fiz uma confissão no grupo essa semana passada no caso. Há muito tempo atrás, mas enfim, eu me peguei exatamente assim. Eu acabei de orar e percebi, eu só estou pedindo por mim. E nesse momento, a oração do Pai Nosso me ensinou muito. A oração não é sobre mim, a oração é sobre nós, a oração é sobre o reino de Deus. Vamos ver o que Tiago diz em Tiago 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. É uma oração que desconsidera o outro e desconsidera o reino. Paulo, em Romanos, ele vai dizer para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não tem a ver comigo. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus tem a ver com o reino que é dele. E nós temos dificuldade de compreender isso. Não tem a ver comigo, mas com todos. Não tem a ver com esse mundo, com esse sistema que nós vivemos, mas tem a ver com o reino
que é eterno e não é passageiro, como esse mundo que nós estamos. Quantas vezes a minha oração foi pensando só em mim e naquilo que eu poderia ter aqui nesse mundo finito. Esse mundo, ele é finito. Jesus, ele foi preparar para nós, para o seu povo, um lugar. E um dia nós estaremos nesse lugar, novos céus e nova terra. Porque a minha preocupação na minha oração tem a ver com esse tempo. Vamos lembrar que aquilo que nós necessitamos, nós oramos e Deus nos supre. Quando nós oramos a Deus por necessidades que temos, analisamos o que esse pedido tem a ver com o reino e com as pessoas. Você já parou para imaginar nisso? Você já fez uma oração e depois refletiu sobre essa oração para entender e saber o que aquilo tem a ver com os outros? O que a sua oração tem a ver com os outros e tem a ver com o reino? Ou se você, quando acaba a sua oração, você percebe que tudo aquilo que você orou tem a ver só com você. Quando oro a Deus por um emprego, por exemplo, eu penso na relação que isso tem com o reino e com as pessoas. Quando oro a Deus por um esposo, por uma esposa, um namorado, uma namorada, eu penso na relação que isso tem com o reino e com as pessoas. Quando eu oro a Deus por uma casa, ou por uma casa melhor, eu penso na relação que isso tem com o reino e com as pessoas. Quando eu penso em trocar de carro, por exemplo, ou ter um carro, eu penso na relação que isso tem com o reino e com as pessoas. Quando eu oro a Deus para poder passar no vestibular, ou passar num concurso público, por exemplo, eu penso na relação que isso tem com o reino e com as pessoas. Eu posso orar a Deus, meus irmãos, por tudo isso. São coisas boas e maravilhosas, mas com a motivação errada, como diz o texto. Eu peço para o meu próprio deleite, eu peço para o meu próprio prazer. Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu de novo. Mas eu posso ver todas essas perguntas com um olhar diferente. Quando eu penso no emprego, eu penso em como eu posso servir a Deus melhor ali. Eu penso em como eu posso abençoar as pessoas através da vocação que Deus me deu ali naquele lugar. Eu penso em como eu posso servir ao meu patrão como eu sirvo ao meu Senhor, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Isso tem a ver com os outros, isso tem a ver com o reino. Quando eu peço a Deus um esposo, uma esposa, eu penso em cumprir um mandato de Deus e ser um bom marido e ser uma boa esposa. Isso ultrapassa aquilo que tem a ver só comigo. Isso vai envolver outras pessoas, isso tem a ver com o reino. Quando eu peço a Deus uma casa maior ou ter uma casa própria, será que eu penso que eu quero dar um conforto melhor para minha família, isso é louvável, mas e como eu posso receber melhor as pessoas ali, abençoar as pessoas ali? Isso tem a ver com os outros, isso tem a ver com o reino. Quando eu penso num carro, estava conversando com uma pessoa um tempo atrás, perguntei por que carro de 7 lugares? E a pessoa me falou assim, não, porque minha mãe, eu preciso ajudar minha mãe que não mora mais aqui, e vai fazer com que eu possa dar carona para mais pessoas na igreja. Olha só. Isso tem a ver com os outros, tem a ver com o reino. Não é um carro para mim, mas é um carro para eu poder servir. Isso tem a ver com o reino. Quando eu penso em passar no vestibular, por exemplo, o que isso tem a ver com o reino? Será que você pode ser usado por Deus para poder falar aos corações daquelas pessoas que vão estar lá na sua faculdade? Será que a vocação que eu escolhi foi pensando em como eu posso também ajudar os outros? É lógico, você vai escolher uma vocação que você gosta, mas o quanto aquilo pode servir ao outro. Eu converso muito com minha filha, tem 12 anos. E ela já está nessa onda já de escolher já o que ela vai fazer. Ela falou que queria ser bióloga marinha. Eu falei, mas o quanto a vocação que eu escolho vai poder servir ao outro. A nossa oração tem que ser, meus irmãos, nesse sentido. Considerar o outro e considerar o reino. É isso que a oração do Pai Nosso nos ensina. Eu quero chamar o pessoal da banda à frente. E a gente já está terminando agora. Não sei se vocês vão se lembrar, mas no início eu falei de uma notícia ruim, né? Todos nós nascemos pecadores, todos nós nascemos devedores, e essa é uma péssima notícia, essa é uma notícia ruim. Mas a notícia boa é que Jesus Cristo, Ele perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida.
que tinha contra nós. É o que vai dizer o texto que Paulo escreve em Colossenses. O Evangelho é a boa notícia. É a boa notícia em que Deus veio em nossa direção. Sabe a dívida impagável? Essa dívida é impagável mesmo. Nós não temos condições de pagar essa dívida. Mas mesmo nós nos rebelando contra Ele, Ele toma a iniciativa. Ele vem em nossa direção. Nós éramos incapazes de fazer isso. Ele vem e quita a nossa dívida. Ele cancelou a escrita de dívida que tinha contra nós. E essa é a boa notícia do Evangelho. Meus irmãos, Deus escolheu um povo para si. E Ele cumpre a sua palavra. Ele cuida de nós. E a gente precisa crer nisso. Ele está sempre conosco. Se Deus é o nosso Pai, Ele está sempre conosco, nos sinalizando o pecado e nos levando ao arrependimento. Perdoa as nossas dívidas, nos dando compaixão para perdoar ao outro, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Estando conosco, nos guardando nas tentações, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, fazendo com que a nossa oração reflita o reino, o poder e a glória de Deus eternamente. Eu quero que você fique com isso em mente. Um dia nós seremos incapazes de pecar e nós estaremos com Jesus no céu. O Pai é nosso, então creia nessa promessa e que Deus te abençoe.